Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, terça-feira, dia 4 de abril. Hoje a gente vai falar de altcoins. Terça-feira é o dia que a gente faz uma análise de price action, entende mais como que tá essa movimentação das altcoins. A gente precisa estar ligado em tudo que está acontecendo nesse mercado, beleza? Então hoje é o dia para a gente fazer isso. A análise on-chain a gente fez ontem. Amanhã a gente volta mais com a análise on-chain, falando um pouco mais de longo prazo, mas hoje vamos focar aqui no curto prazo, vamos ver o que tem de movimentação das altcoins aí. Inclusive vou falar até de Dogecoin, olha só, é algo que eu nunca falei dentro desse canal, um ativo que eu nunca falei, é um ativo que eu não gosto, mas eu vou falar qual que é a minha visão sobre o que aconteceu aí nos últimos dias e o que eu acho dessa movimentação, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu faço um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante também. E para a gente começar, a gente vai passar pela dominância do Bitcoin. Cara, algo que já faz umas semanas aí que eu venho trazendo para vocês, eu venho comentando com vocês desde essa movimentação de alta aqui, quando a gente estava iniciando essa movimentação de alta, eu já vinha comentando que enquanto a dominância ela está subindo, a gente tem o período do Bitcoin, a famosa Bitcoin Season. E quando a gente tem a dominância caindo, a gente tem a altcoin season. E a gente chegou na maior resistência aqui dos últimos anos, a gente vem nessa resistência dos 48 aqui desde maio de 2021, então a gente vai respeitar essa resistência e como a gente chegou aqui em cima, a gente já consegue ver que a dominância do BTC, ela começou a fraquejar. A gente tem tanto o fraquejamento aqui nos candles, né? A história que o candle tá nos contando é que não tem tanta pressão para continuar subindo. A gente tem o RSI apontando para baixo, já bateu sobre compra, e a gente tem o MACD também revertendo as médias do MACD, histograma já está vermelho já. Então a gente tem um espaço para uma queda aí. Essa queda da dominância vai impulsionar as altcoins para cima. Na verdade não para cima, né? Porque quando a gente tem o Bitcoin ganhando dominância, ou ele sobe mais do que as altcoins, ou ele cai menos do que as altcoins. Então, a dominância do Bitcoin não indica que o mercado vai subir, mas é um sinal de que é melhor a gente estar exposto ou mais em altcoins ou mais em Bitcoins em determinado momento, beleza? Olhando para o que está acontecendo aqui, eu olharia a partir desse momento mais para as altcoins, e isso eu incluo Ether no meio também. A gente vai ver, a gente vai falar sobre Ether, mas o sinal claro que a gente sempre tem do início de uma altcoin season é o Ether começando a subir mais do que o Bitcoin. Sempre o mercado ele funciona dessa maneira. Primeiro o Bitcoin sobe, encontra sua região de dificuldade de passar, depois Ether sobe e aí as altcoins vêm logo em seguida, beleza? Até a gente ter euforia nas altcoins. Então eu vejo que essa movimentação aqui pode acontecer. E a gente vai comentar no vídeo de hoje exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre Ether, a gente tá vendo que o Ether tá querendo aí já chamar um pouco de atenção já. E a gente vai comentar sobre isso daí. Mas primeiro, a gente vai olhar o Bitcoin para entender o que está acontecendo. Cara, olhando aqui ó, no TRDR, eu não entendo por que a galera ainda continua fazendo isso. A galera ainda continua shortando o mercado sem dó. Enquanto a gente tiver pessoas apostando em baixa, na esperança de que o mercado vai voltar nos 15 mil dólares, na esperança de que a gente vai buscar os 12 mil dólares, enquanto a gente tiver essas pessoas shortando, a gente tem combustível suficiente para o mercado continuar subindo sem a necessidade de novo capital, porque a gente vai tendo liquidações e liquidações dessa galera aqui. Eu gosto de falar que quem tá nessa ponta de short nesse momento é quem perdeu a alta do mercado, quem não comprou nos 16 e agora tá tentando encontrar o topo do mercado para simplesmente fazer um lucro, já que perdeu 70% de alta que a gente teve no Bitcoin aí, agora essas pessoas estão tentando adivinhar o topo do mercado. Cara, falo claramente para vocês que acho extremamente arriscado nesse momento a gente está na ponta de short, a gente está numa ponta mais vendedora, porque o mercado está simplesmente revertendo, todas as tendências estão apontando para cima, todas as movimentações estão apontando para cima, então é muito arriscado a gente shortar nesse momento, mas as pessoas continuam shortando, enquanto eles continuarem shortando, eu estou feliz porque cada liquidação a mais que a gente tem, meu patrimônio aumenta um pouquinho mais, beleza?
Olhando para o BTC aqui, mais para um curto prazo, gráfico de 4 horas, cara, a gente está extremamente lateral aqui. A análise de ontem do Bitcoin, ela serve para hoje também. A gente está em um período lateral aqui, onde a gente tem venda na parte de cima e onde a gente tem compra na parte de baixo, beleza? Eu olho para o mercado dessa maneira. Se for para operar no curto prazo, não estou operando no curto prazo, tá? Nesses últimos dias eu não estou operando, já tem 2 semanas já que eu não estou operando o mercado, porque a gente está nessa lateralização aqui, eu estou esperando mais um direcionamento do mercado. Mas aqui a gente olha para a compra embaixo e a gente olha para a venda em cima nessa região, beleza? Se a gente olhar para o book, o que a gente tem no book? Cara, eu tô com uma coceira no nariz hoje. Vamos lá, sem perder o foco. Quando a gente olha para o book, onde nós estamos hoje é exatamente numa região de resistência, cara. A gente tem resistência aqui nos 28.500, a gente tem resistência nos 29 mil dólares, a gente tem um suporte fraco nos 27 mil dólares e a gente vai ter suportes mais fortes lá para os 25, para os 23 mil dólares. Eu já comentei com vocês que eu estou aguardando um pullback no BTC, estou aguardando que o BTC volte para uns 25, volte para uns 23 mil dólares para eu poder fazer novas entradas no mercado. Fiz caixa aqui em cima e quero queimar esse caixa aqui embaixo. Só que eu não vou queimar esse caixa enquanto a gente não tiver esse pullback. Estou aguardando um pullback do BTC. Continuo com a mesma opinião. Minha opinião ela não muda assim da noite pro dia, cara. Demora tempo para eu montar teses e teses não dá para serem quebradas assim dessa maneira, beleza? A gente continua com o mesmo cenário. Não compro resistência, eu compro suporte. Resistência, eu vendo. Então, eu não olho para compra no BTC nessa região aqui. É o que eu comentei ontem. Se você tiver num day trade, num swing trade, comprar aqui na base e vender aqui em cima, cara, você vai ter uma valorização até o último topo ali, ó. A gente teve uma valorização de 9%. Pode capturar uns 6% dessa movimentação aí, mas eu não estou operando nessa região. Estou mais esperando um pullback para poder fazer novos aportes aí. E como a gente viu aí, a gente está tendo o Ether tentando romper essa região dos 1.800 aqui. Cara, 80% dos rompimentos são rompimentos falsos, ainda mais se a gente olhar para o que a gente tem no Ether aqui. Ether, ele tem uma grande região de resistência que eu venho comentando com vocês há bastante tempo, até os 2 mil dólares. Enquanto o Ether não romper os 2 mil dólares, Ether vai ter bastante dificuldade, porque aqui vai ter uma congestão dentro dessa região. Enquanto não romper os 2 mil dólares, não dá para ficar extremamente bullish nesse movimento. Só que, olha só que louco, quando eu comento com vocês que o BTC está perdendo dominância, e a gente olha para o BTC, vê que ele está numa lateralização, e que o Ether está tentando romper essa região, olha só, ele tentando romper essa região de máxima aqui que ele teve. Vai ser falso rompimento? Não sei. Vai ser rompimento verdadeiro? Não sei, não dá para saber. Precisamos aguardar o rompimento acontecer para a gente analisar ele para ver se ele foi um rompimento válido ou não. Mas o ponto aqui é outro, cara. Não quero saber do rompimento. O que eu quero saber é que o Ether está tentando romper, enquanto o BTC não. O BTC não está tentando romper a região. Isso daqui é um ótimo sinal sobre a nossa altcoin season, é um ótimo sinal sobre a dominância do BTC. Ou seja, quando a gente vê o Ether ganhando valor perante ao BTC, Ether está subindo 3%, enquanto o BTC 1%, e o dia ainda não fechou, tá, galera? A gente ainda não tem o candle fechado para confirmar isso. Mas isso começa a ser sinais de que, sim, a gente pode ter a nossa altcoin season em breve. Dá para saber quando isso vai acontecer? Não, cara, não dá para saber quando isso vai acontecer. Já tem 2 semanas que eu estou comentando com vocês sobre essa movimentação, mas eu não sou o cara que falo para vocês semana que vem vai acontecer isso, daqui um mês, em julho, no final do... Cara, eu não consigo fazer isso. Desculpa, galera, eu não consigo prever o futuro, então eu não consigo saber as datas. Eu consigo analisar os movimentos e entender se os movimentos estão acontecendo. E nesse momento, eu começo a ter um sinal de que, interessante, pode ser que essa altcoin season ela esteja mais perto do que o esperado, porque o Ether está começando a ganhar valor perante o BTC. Obviamente, a gente vai ter que esperar o fechamento de hoje, a gente vai ter que esperar mais uma semana. Não é assim que acontecem as coisas. O mercado, ele anda em movimentos de alta, movimentos de baixa. A gente vai analisando dia após dia por conta disso, beleza? Mas ver isso daqui é um primeiro sinal. Não fechamos novamente o dia.
Assim que a gente fechar, a gente pode confirmar isso, mas isso é um sinal de que pode ser que essa altcoin season ela esteja perto aí. Se a gente olhar para o book do Ether, olha só, a gente vai ver que tínhamos uma resistência aqui nos 1850, tinha bastante Ethers ali para venda e as ordens desses Ethers foram consumidas, mas a gente tem mais ordens aqui nos 1900 também. Até os $2.000 ali a gente vai ter resistência também, tem uma resistência bem braba aqui nos $2.000. Mas a gente vê que o mercado rompe essa região e pode ser que a gente não tenha continuidade, tá tudo bem, porque a maioria dos rompimentos são rompimentos falsos. Se o mercado fazer pullback, olha só onde que a gente já tem suporte ali nos 1780. E aí o que é importante? É importante o mercado recuar aqui e não voltar novas ordens de venda dentro dessa região. Se não volta novas ordens de venda dentro dessa região, a gente fica com um caminho meio que livre para a gente conseguir subir, buscar lá novamente os 1.900, depois ir buscar os $2.000 ali pela frente, beleza? Mas é o que eu falei com vocês na análise de ontem. Ether, para mim, só depois dos $2.000 ali que ele vai realmente deslanchar, vai conseguir andar mais livre. Acredito que até os $2.000 a gente vai ter dificuldade. Obviamente que se a gente olhar do ponto que nós estamos até os $2.000 ali, a gente tem uma pequena alta ainda. A gente tem 8% só de alta para a gente conseguir chegar nessa região. A gente chegando nessa região, RSI vai estar sobrecomprado, então a gente pode bater nos $2.000 e simplesmente voltar para esfriar o RSI para ir buscar lá numa segunda vez, beleza? Então seria super saudável o Ether vir nessa região, bater cabeça, tomar uns cascudo aqui, voltar, confirmar o rompimento. Nessa confirmação de rompimento, aí aqui sim seria um ponto legal para a gente olhar para a compra. Ou a gente olha para a compra aqui embaixo, nessa lateralização, ou a gente olha para a compra quando fizer esse rompimento aqui e confirmar esse rompimento dos 1.800 para a gente ir buscar depois os $2.000, porque nessa movimentação a gente vai limpar o book e quando a gente voltar, obviamente, se o book não for carregado novamente, aí sim a gente fica livre para poder subir um pouco. Beleza? Cara, antes da gente falar das altcoins, algo que para mim é indispensável para esse ciclo é ter na carteira, cara. Eu não sei, às vezes as pessoas sempre querem achar a gema perfeita e dar all-in na gema perfeita, mas não tem nada mais claro do que o Ether nessa movimentação. A gente tem o Ether durante toda essa movimentação de alta aí que a gente tem por conta de utilização da rede, por conta das queimas e tudo, Ether mostrando consistentemente que ele está sendo um ativo deflacionário nos últimos dias, desde o demerge ali, e desde quando a gente começou a ter a recuperação do BTC em janeiro, veja só como que o Ether ele entrou a fundo aqui a ser um ativo deflacionário. E a gente está falando que Ether bateu $4.800 quando a gente tinha o ativo no Proof of Work, ou seja, quando a gente tinha um ativo com uma inflação anual de 3,4. Hoje a gente tem um ativo com uma deflação. Obviamente é uma deflação baixa ainda, mas a gente está considerando uma deflação em um período que não estamos em bull run, onde a gente não tem euforia, onde a gente não tem movimentações muito fortes. Então, ver tudo isso, cara, é claro que a gente tem que ter Ether na carteira nesse próximo ciclo. Eu não ficaria fora do Ether nem ferrando nesse próximo ciclo, porque o que eu penso é, se ele bateu 4.800 sendo inflacionário, imagina o que ele pode fazer com termos de narrativa a partir do momento que as pessoas entendem que o Ether é deflacionário, beleza? Em breve a gente também vai ter o Xangai aí e vou trazer uma análise para vocês sobre o Xangai mais para perto dele, né? Se eu não me engano tá agendado pro dia 12, não lembro ao certo. Bom, falando das altcoins aqui, a gente tem Matic aí. Matic estava em uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, né? Gráfico de 4 horas, formando topos e fundos descendentes. Até a gente formar esse topo aqui, começa a lateralizar nessa região. E a gente tem duas linhas claras, a linha de tendência de baixa como a linha de tendência de alta. Matic, eu olharia agora que ela está fazendo um rompimento dessa linha de tendência de alta, eu olharia com uma ponta compradora. Pô, Gui, mas você não compra rompimento. Não, é diferente rompimento de figura gráfica para rompimento de topo e resistência. Rompimento de topo e resistência, não compro.
rompimento de figura gráfica nas criptos eu compro, porque rompimento de figura gráfica, às vezes... E, cara, não tenho nenhuma estatística aqui pra falar pra vocês a maioria das vezes, mas às vezes dentro do mercado cripto a gente tem o rompimento da figura gráfica, triângulo, cunha, linha de tendência, e a gente não tem a confirmação. O mercado vai embora. Isso é comum dentro das criptos, beleza? Então, eu olharia para Matic um fechamento aqui dentro dessa região. A gente está olhando para um gráfico diário. Cara, a gente pode pegar um gráfico mais curto aqui para olhar a Matic. A gente pode descer para um time frame de 4 horas. Olha só, a gente tem um rompimento aqui. O que eu esperaria Matic fazer? Esperaria Matic romper essa região aqui em cima. Ó, a gente está em uma região de resistência agora. Rompeu essa região de resistência, a linha de tendência de baixa já foi rompida. Rompeu essa resistência aqui, eu tomaria entrada em Matic. Aonde estaria meu stop em Matic? Cara, fez o rompimento dessa resistência aqui, fechou acima, o gráfico de 4 horas, fechou acima dessa região, colocaria meu stop aqui abaixo. Ou, se quiser aumentar um pouco o stop, colocaria meu stop aqui abaixo, 11%, beleza? Olharia mais para Matic, para essa ponta compradora nesse momento, por conta desse rompimento que a gente teve aqui, beleza? E aí a gente vai buscar, cara, vai esperar que Matic volte primeiro para esse topo aqui, onde a gente vai ter uma alta muito baixa de 10%, mas se ela voltar para o topo ali mais alto que ela fez nessa última movimentação, a gente tem 36% de alta aí contra um loss ali de 10%, 11% mais ou menos. Então está em uma operação favorável, beleza? Tô olhando para Matic com olhares de compra. Agora, sobre Dogecoin, o que aconteceu nesses últimos dias, galera, sinceramente, esse tipo de movimentação, vocês sabem como funciona. Essas movimentações, elas dependem muito daquilo do que Elon Musk fala ou que ele faz dentro do Twitter. E a gente sabe que cada vez que o tempo vai passando, olha só para Dogecoin, cada vez mais que o tempo passa, todas essas ações que o Elon Musk faz, elas têm um potencial diminuído. A primeira vez que ele fez, a gente tem uma alta violenta. A segunda vez, a gente tem uma alta um pouco menor do que a violenta. E aí, sempre que a gente tem alguma coisa, a gente tem essas altas dentro desse ativo. Só que olha só, cara, o logo do Twitter virou o logo da Dogecoin. E olha que isso deveria ser uma notícia extremamente forte para fazer o ativo parar na lua. Pô, que tipo de ativo que já teve, sei lá, pensa Facebook trocando a sua imagem por uma cripto. Cara, era para essa cripto ir para a lua, não para essa cripto ter uma pequena alta. Se a gente olha no que aconteceu de ontem, cara, a gente teve 36% só de alta. E se a gente dá um zoom out, a gente, cara, não formou nenhum topo acima do topo anterior. Então, sendo bem direto com vocês, se você comprou esse ativo aqui embaixo e você vê essa movimentação acontecendo, coloca lucro no bolso, vende essa parada e, cara, se você surfou essa euforia que teve no ativo, coloca o lucro no bolso, cara, porque isso daqui é inconsistente, não vai continuar subindo dessa maneira. Primeiro ponto é que cada vez mais que a gente tem o fato do Elon Musk falando alguma coisa sobre Dogecoin, a gente tem o potencial de alta da Dogecoin diminuindo. A gente vê isso pelo gráfico. Então, cara, toma muito cuidado. Isso daqui tem pessoas que vão falar, mas aconteceu ontem, então eu vou entrar hoje. E, cara, eu vou esperar que esse ativo continue subindo. A chance de você colocar a estrela no topo desse gráfico aqui é muito alta, como aconteceu aqui atrás, cara. Isso daqui, ó, quem colocou a estrela no topo, olha só o drawdown que essa pessoa tomou aqui nessa região, 50% de loss. Então, toma muito cuidado com esse tipo de ativo. Eu fico completamente de fora desses ativos que dependem de um fator externo. Qual que é esse fator externo? Simplesmente a boa vontade do Elon Musk fazer alguma coisa com a imagem da Dogecoin. Se ele faz alguma coisa, a gente tem o ativo subindo. Então toma cuidado com isso daqui, tá? Isso daqui, beleza, a gente subiu, a gente pode... Cara, eu até descarto as análises gráficas quando eu vejo esse tipo de movimentação aqui. Porque, cara, para mim, isso daqui a gente só precisa esperar alguns dias
no máximo aí, ó, 2 semanas, pode continuar subindo? Pode continuar subindo. Mas para mim o padrão disso daqui é voltar aqui para baixo novamente, porque, cara, se você der um zoom out, é insustentável essa movimentação. Não ache que porque a gente teve o Twitter mudando o seu logo pro logo da Dogecoin, que Dogecoin vai voltar a 70 centavos lá, por exemplo. Se fosse para isso acontecer, ela teria tido uma alta muito mais violenta do que ela teve nesse período, como ela teve uma alta mais violenta aqui atrás, beleza? Então toma muito cuidado para você não ficar preso em topo, toma muito cuidado para você não colocar a estrela no topo desses gráficos, legal? Bom, olhando para outro ativo aqui, ADA Cardano. Cara, ADA tá em uma região de resistência. Olha só, para romper essa região de resistência aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Segunda, terceira vez já, quarta vez na verdade. 1, 2, 3, 4 vezes que a gente tá nessa região. Chegando aqui próximo dessa região, vai ser um pouquinho difícil para ela romper. Mas veja que ela tá subindo com consistência, tá tendo volume de compras nesse período. Então o que que eu olho? Eu simplesmente olho para uma compra, uma possível compra, na hora que ela bater essa resistência. Bater um topo, pode ser aqui embaixo, pode ser aqui em cima, não sei, a gente primeiro precisa aguardar ela formar um topo, pode ter sido esse topo aqui, e aí quando o ativo começar a cair, vou olhar para Fibonacci, vou olhar para retração de Fibonacci, simplesmente aguardando um pullback, que aí sim daria uma oportunidade de entrada nesse ativo, uma oportunidade de entrada para a gente aguardar um rompimento dessa região, ou até mesmo o ativo ele pode subir aqui em cima, beleza? Ele pode subir, ele pode romper essa região aqui também, eu não sei o que o ativo vai fazer, não sei se ele vai rejeitar a região ou se ele vai romper, eu sei que a partir do momento que ele começar a fazer o pullback, seja esse pullback A ou seja esse pullback B aqui, no pullback seria legal a gente olhar para a ponta compradora. E isso porque a gente tem o volume aumentando bastante aqui em Cardano, principalmente na ponta compradora. Volumes que a gente não teve aqui atrás. Olha só, nem na formação de fundo a gente teve esses volumes que a gente está tendo agora. Então, cara, olharia sim para Cardano numa ponta mais compradora, numa ponta mais de trade, cara, uma ponta mais de swing trade, não para holdar o ativo, não para segurar por longo prazo, beleza? Porque eu acho que ainda não é momento da gente fazer isso. E bom, se a gente olhar todos os ativos de inteligência artificial aí, a gente vai ver que os ativos estão em tendência de baixa. A gente tem FET aqui em linha de tendência de baixa. Se a gente olhar para outros ativos, também vai estar em linha de tendência de baixa. O que eu aguardaria dos ativos de inteligência artificial? Um rompimento dessa linha de tendência de baixa, como o Matic está tentando romper essa região. Então, a partir do momento que os ativos de inteligência artificial romper essa linha de tendência de baixa, eu olharia para estar tradando esses ativos. Até que isso aconteça, simplesmente só fico olhando, só fico observando, beleza? E tudo isso que eu tô falando para vocês aqui é de operações do curtíssimo prazo. Olha só, a XS também na mesma situação. Linha de tendência de baixa. Rompeu a linha de tendência de baixa, aí a gente começa a olhar para pontas compradoras. E todos esses ativos que eu tô falando com vocês é simplesmente ativos para tradear, ativos para se divertir. Não é ativos para você colocar na carteira e simplesmente holdar e esperar, cara, que isso vai bater. Cara, eu acho que ainda tá cedo para você ter esse tipo de ativo. Por exemplo, se você olhar a minha carteira, nem sei se passa de 10% as altcoins que eu tenho na minha carteira. Quando a gente está revertendo o ciclo, quando a gente está iniciando o bull market, cara, tudo isso é melhor que a gente tenha mais bitcoins e Ether dentro da carteira. Depois de uma bull run, por exemplo, a gente vai ter time suficiente para holdar altcoins durante um determinado período ali. Mas, cara, nesse momento, enquanto o Bitcoin está subindo, enquanto o Ether está subindo, vamos focar nesses ativos. Os outros ativos, a gente olha para dar uma tradeada ali, uma operação mais de curto prazo, mais para a gente se divertir um pouquinho no mercado, beleza? E principalmente porque a dominância ela pode cair aí, então a gente pode ter as altcoins sendo bons ativos para tradear nesse período, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Cara, desculpa aí pela coceira no nariz, mas não sei o que aconteceu aqui, não sei se é o bigode. Tomei com a garganta zoada, não tô conseguindo dormir por conta do moleque, mas não tem erro, não tem problema nenhum. Foca no conteúdo aqui, não no meu nariz. O importante é transmitir o meu conteúdo diário aqui para vocês. O importante é eu fazer essa análise aqui para vocês. Não importa se tô com a garganta zoada ou com o nariz coçando, a gente tá aqui todos os dias, beleza? Então
Então é isso, galera. Forte abraço. Eu vejo vocês amanhã de volta aqui no canal. Amanhã a gente faz uma análise mais do mercado no geral para ver como que tudo tá se movimentando aí, beleza? Forte abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã. Valeu!